Nós estamos hoje na série Passos de uma Vida Cristã, que se fundamenta em cima de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 e 18. Nós já vimos que o texto ele diz o seguinte: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 2 passos de uma vida cristã nós já vimos. Primeiro, alegrem-se. Alegrem-se sempre. Ele não diz que a alegria é circunstancial, é fundamentada em um lugar que você chegou bacana, um jantar que você ganhou bacana, uma viagem que você está fazendo bacana, as flores que você ganhou do seu marido cheirosas. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que a alegria tem que ser uma constante, é sempre, alegrem-se sempre. Esse é um passo da vida cristã, a alegria. O segundo passo é orem. Orem. Sim, o que isso significa? Que a gente vai orar o tempo todo, a gente vai orar constantemente, a gente vai orar por todas as coisas, a gente vai tornar Deus conhecido de tudo aquilo que está incomodando o nosso coração, de tudo aquilo que está machucando o nosso coração. Por isso nós oramos continuamente. Primeiro passo, a alegria, sempre. O segundo passo, a oração, sempre. O terceiro passo, deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. Ele não está dizendo que a gente tem que ser grato em uma ou em outra circunstância, mas o que ele está dizendo é que a gratidão tem que ser uma marca na nossa vida. O que o texto diz é: deem graças em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. Por isso, hoje a gente vai estudar e nos fundamentarmos num passo cristão que é a gratidão. E a gratidão é um tema tão importante que quando você lê no Velho Testamento, no Salmo 103, 1 e 2, ele já dizia o seguinte: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. No Velho Testamento, o povo judeu já era extremamente bombardeado pelos profetas, pelos poetas, a viver ou a ter uma vida de gratidão o tempo todo. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor as minhas emoções, que as minhas emoções elas exalem a gratidão que eu tenho em relação a Deus. Bendiga o Senhor todo o meu ser, da cabeça aos pés, esteja falando bem do Senhor, seja grato ao Senhor. De uma certa forma, este salmo reduz ou resume o que o povo israelita tinha que viver, ou como eles tinham que viver no passado, no Velho Testamento. Era sim uma vida de gratidão, uma vida focada nas coisas que Deus tinha feito e vinha fazendo por eles. Da mesma forma como no Novo Testamento, Paulo chega em Efésios 5, 19 e 20, dizendo: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, no Novo Testamento, ele confirma a visão, a postura do povo de Israel, que deveria viver no Velho Testamento agradecendo a Deus o tempo todo. No Novo Testamento, Paulo diz: olha, vocês devem dar graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas. Ele não pontua que nós temos que ser gratos quando a gente ganha um presente. Ele não diz que a gratidão é fruto de algo bom que eu recebo, de algo benéfico que eu recebo, e eu viro e digo: olha, que coisa bacana, recebi este presente, que este presente me deixou muito feliz. Ele diz: não, eu tenho que dar graça constantemente a Deus e Pai por todas as coisas. Paulo parece ser redundante, mas ele é enfático. Ele diz: as ações de graças, ela tem que ser constante. E ela não só tem que ser constante, como ela tem que ser por todas as coisas. Todas as coisas. Por isso, o terceiro passo que nós nos fundamentamos em cima de Tessalonicenses é a gratidão. Gratidão é a marca da vida do cristão. A oração, a alegria e a gratidão. A alegria, a oração e a gratidão. A gratidão,
a oração e a alegria. São passos. São passos. Tem que estar nas nossas vidas e devemos ser caracterizados por estes 3 passos. Para isso eu abro a minha Bíblia e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Hoje de manhã eu escrevi Colossenses capítulo 5. Todas as 400 pessoas que estavam na igreja me mandaram um WhatsApp. André, era capítulo 3. Terminou o culto, Pedro me chamou e falou assim: pai, é Colossenses 3, não existe 5, seu burro. Eu tive que ouvir isso do meu filho. Mas Colossenses capítulo 3, escrevi errado. Capítulo 3, dos versos 15 ao verso 17. E diz o seguinte: que a paz de Cristo, eu gosto dessa frase, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e o Pai. Ele diz que nós devemos ser agradecidos, ele diz que as ações de graças têm que estar na nossa vida, ele diz que nós temos o tempo todo de dar graças, dando por meio dele graças a Deus e o Pai. Ele vem trazendo o conteúdo de que a ação de graças ou a gratidão, ela tem que ser uma marca de fato na nossa vida. Não dá para ser cristão e não ser grato. Não dá para ser cristão e não viver em gratidão. Não dá para ser cristão e não entender que a gente tem sido encharcado de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos. Lembra dessa música? Quem tem mais de 20 anos de igreja conhece. Chuvas de bênçãos teremos. Nós somos pessoas que têm sido encharcadas pelas chuvas de bênçãos do Senhor. E essa tem que ser a nossa marca. A gente enxerga essa gratidão. Agora, o que significa gratidão propriamente dito? Como é que essa gratidão tem que ser vivida por nós? O que significa ser grato a Deus o tempo todo? Então vamos lá. A primeira coisa, gratidão flui da presença de Deus. Olha o que o texto de Colossenses diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Veja que o texto diz que a paz, ela tem uma fonte, que a paz, ela tem um remetente, e que a paz deve ser a nossa marca. Mas ele diz que a paz é de Cristo. Ele não diz que a paz circunstancial, já não há mais guerras aqui na região onde eu estou vivendo, então nós temos paz. Já não tenho mais tribulações na minha vida, então eu vivo em paz. Ele diz que a paz, ela vem de um lugar, e ela vem para mim, ela vem de Jesus Cristo. Que seja a paz de Cristo o juiz no coração de vocês. Como ele termina dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Mais uma vez, ele traz um conceito de que a palavra, ela tem que ser de Cristo, e esta palavra que tem um remetente é que deve estar marcando a minha vida. A paz é de Cristo e a palavra é de Cristo. Interessante que quando a gente pensa na paz de Cristo, paz tem a ver com as nossas emoções. Paz tem a ver com a serenidade. Eu não estou tumultuado, eu não estou atrapalhado, eu estou vivendo em paz, eu estou vivendo de uma forma serena. Da mesma forma, como a palavra de Cristo tem a ver com as minhas convicções, com os meus fundamentos, com os meus alicerces, com aquilo que eu acredito. Portanto, o que ele está dizendo é: Cristo é a fonte que estabelece para mim e para você o que tudo a minha alma precisa e o que tudo a minha mente precisa para que eu possa viver em paz, de forma que as minhas emoções estão equalizadas,
de forma que as minhas convicções elas estão erradas. Portanto, o que ele está dizendo é que tanto a paz como a palavra, ela tem um remetente, ela vem de Cristo. A paz, ela é de Cristo, não é minha. As minhas crenças e as minhas emoções se fortalecem quando o remetente é Cristo. É um novo modo de enxergar as coisas. Lembra o que eu disse a respeito do óculos? Hoje eu estava muito triste porque o meu óculos parecia que estava riscado. Então eu colocava e tinha um negócio na frente. Eu falei, caramba, risquei o óculos de novo. Não suporto viver com óculos riscado. Porque hoje eu já não enxergo mais nada sem óculos. Eu estou vendo o Joel ali, eu estou achando até o Joel bonito. Aí quando eu coloco o óculos, agora eu enxerguei. Eu disse para vocês semana passada que eu penteava o cabelo sem óculos, porque meu cabelo me dá muito trabalho e eu tenho que pentear bastante. E eu tinha algo no dedo que eu olhava e falava, o que é isso branco na ponta do meu dedo? Na hora que eu coloquei era um tucho de algodão. Significa que quando eu coloco o óculos, eu enxergo de forma diferente. A gratidão, ela tem que ser este óculos que vai me fazer enxergar de forma diferente. As minhas crenças e as minhas emoções, elas se fortalecem quando o remetente é Deus. É um modo novo de enxergar as coisas. Significa que é uma percepção que envolve as minhas emoções e as minhas convicções. É uma percepção que envolve as minhas emoções e as minhas convicções. Gratidão, na verdade, é um subproduto da maneira como eu enxergo as coisas. Gratidão é usar o óculos que enxerga tudo que é bom ou que faz bem, que vem de Deus. Portanto, quando eu leio o texto, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, e habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Que a paz de Cristo e a palavra de Cristo, o remetente é Cristo. E esta maneira de enxergar a vida vai me fazer entender algo diferente. É de Deus, de Cristo, que eu recebo todas as coisas. É em Deus, em Cristo, que eu vivo todas as coisas. Portanto, a gratidão ela flui da presença de Deus quando eu coloco este óculos. A gratidão ela envolve a maneira como eu enxergo as coisas, a percepção do mundo ao meu redor. Gratidão, presta atenção, é a percepção de tudo o que é bom, que faz bem, que vem de Deus. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu vivo, tudo o que eu passo e tudo o que adquiri veio de Deus. E por isso eu sou grato. Tudo o que é bom e tudo o que é do bem veio de Cristo. Agora, essa percepção, ela envolve três coisas que derivam de uma velha palavra do latim. A palavra é bene, que quer dizer bom. Bene quer dizer bom. E essas três palavras, ela começa com a primeira, com o benefício. Para eu ser grato, eu tenho que ter recebido um presente. É preciso achar que é favorável, que é bom, que faz bem. Salmo 103, verso 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. No texto que nós lemos, diz que a paz e a palavra, elas vêm de Deus, e é um benefício. A paz é um benefício, a palavra é um benefício, a serenidade que eu tenho diante de todas as circunstâncias, ou seja, essa paz, ela é um benefício. Da mesma forma como o alicerce que eu estabeleço para as minhas convicções, para as minhas crenças, para os meus valores, também é um exercício, um benefício, onde a palavra se torna o meu chão sólido. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ou seja, tanto a paz como as palavras são coisas boas e que produzem o bem. E elas vieram de Deus, mas ela é um benefício. A segunda coisa é que além do benefício, nós temos um benfeitor. A palavra benfeitor significa aquele que fabrica o bem. É um benfeitor. Portanto, para ser grato,
é necessário eu entender que eu recebi um benefício. É algo bom que eu recebi. Agora, eu recebi de alguém. Eu recebi de alguém que fez isso. Para ser grato é necessário eu entender isso. O texto que nós lemos diz que a paz de Cristo, que a palavra de Cristo, significa que Ele é o benfeitor. É Ele quem me dá o alicerce para as minhas emoções e para as minhas convicções. Tiago diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, é Deus quem nos dá as coisas boas. Ele é o benfeitor. Agora também há a necessidade de entender uma terceira palavra, é o beneficiado. Há um benefício, há um benfeitor, mas há um beneficiado, e nesse caso é você. O texto diz: a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quer dizer que o benefício e o benfeitor estão muito claros, bem como o beneficiado. Eu sou o beneficiado da paz, eu sou o beneficiado da palavra. Gratidão flui então da certeza de que ganhamos algo de alguém, e algo que é bom, algo que me faz o bem, e essa gratidão flui então da presença de Deus, porque é Ele o benfeitor que promove para mim um benefício, me tornando o seu beneficiado. Por isso flui da presença de Deus. A segunda característica que o texto nos mostra é que gratidão aumenta com a humildade. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a paz de Deus esteja aí com vocês, porque vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Gratidão, ela sempre envolve uma postura de humildade. Paulo coloca todos no mesmo patamar. Ele diz: vocês são um só corpo, não há ninguém melhor do que o outro, todos estão no mesmo patamar. Dentro de uma comunidade como a nossa, não existe o cara e os outros. Aqui são todos iguais, porque o cara continua sendo Jesus Cristo. Portanto, somos todos irmãos. E ele diz: olha, vocês foram chamados para viver em paz, no mesmo patamar, como membros de um só corpo. Há funções diferentes do corpo, mas são todos do mesmo corpo. Vocês fazem parte da mesma organização, do mesmo organismo. Vocês têm que entender tudo isso. E é interessante de pensar, porque quando a gente olha os 10 mandamentos, a gente entende que os 10 mandamentos, Deus trabalha nos 3 primeiros dizendo o seguinte: ó, eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro. Vocês não vão fazer para vocês outros deuses, e vocês só farão cultos a mim, só adorarão a mim, só prestarão adoração a mim. Por quê? Porque eu sou o único Deus. Qual é o resultado de quando a gente entende tudo isso? Termina no 10º mandamento. Ele diz: você não vai cobiçar coisa alguma. Cobiçar, o que está por trás de tudo isso é: eu estou satisfeito com tudo o que tenho, portanto tudo o que tenho me deixa de coração feliz. Eu sei que eu tenho o bem, eu sei que eu tenho o que é bom, e eu olho para o que os outros têm, e eu não desejo nada do que os outros têm, porque eu não preciso, porque eu tenho tudo. Quando Deus é Deus da nossa vida, Ele equipara a gente de uma maneira tal, que o que está no meu coração é não desejar o que você tem, porque eu sou feliz com o que eu tenho. Que Deus bacana, né? Ele trabalha no meu coração, saciando todas as minhas necessidades, a tal ponto que eu não preciso de mais nada. Portanto, eu não cobiço nada que é do outro. Vocês não precisam cobiçar nada o que o outro tem, portanto, vivam em paz. Que a marca seja a paz. Paz em vocês e entre vocês. Por isso, gratidão, ele aumenta com a humildade. O problema é a nossa carne, a nosso coração pecaminoso, o desejo de sempre achar que eu sou merecedor de algo mais.
de nunca estar satisfeito com o que eu tenho. E o problema é que se eu acho que eu sou merecedor, que o que eu não tenho eu deveria ter, eu nunca vou ser grato a Deus pelo que eu tenho, porque eu vou viver cobiçando o outro. Por isso, gratidão, ela parte da humildade. Estamos todos no mesmo patamar. Se um dia você chega para mim e diz: André, eu tenho olhado para você, você está muito cansado, a sua esposa é agitada pra caramba, corre de um lado para o outro, sua vida deve ser um tumulto, essa igreja deve estar cheia de gente que cobra de você e dá trabalho pra caramba. Até agora eu não menti nada, tá, gente? Eu estou falando a verdade. E falando assim, de coração, estou lavando o meu coração diante de vocês. E aí, porque vocês reconhecem isso, vocês chegam para mim e dizem: nós vamos dar 2 semanas, 15 dias, no Caribe, sem a Dani. Gente, sinceridade. Eu vou estar no céu. Quem fizer isso comigo, eu vou orar pelo resto da minha vida, todos os dias. Todos os dias. Eu vou colocar dizendo: Deus, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e essa pessoa abençoada que me deu essa viagem de longe da Dani, 15 dias no Caribe. Poxa vida, que coisa! Porque eu vou olhar e vou dizer: eu não merecia isso. Eu não fiz por merecer. Eu não pedi isso. E você, de coração grato, veio para mim e me ofertou tudo isso. Agora, se você trabalha numa agência de turismo, e eu ligo para você e digo: escuta, estou estressadíssimo. Aquele povo da igreja só me dá trabalho, e eu ainda vivo com a Dani. A Dani não está aqui, se ela souber disso, que cai a mão daquele que falou algo. Cai a língua, para não falar nunca mais. Ô Deus, ô fulano, então cota para mim 15 dias no Caribe, porque eu estou precisando relaxar mesmo. Aí você vai, cota, me dá o preço, eu fecho com você e você me traz o voucher, o ticket aéreo, o do hotel, e eu viro para você e digo: valeu, obrigado. Não fez mais do que a sua obrigação, porque você trabalha com isso. Mas você foi bonzinho comigo, obrigado. Mas não vou orar por você não, que nem eu oraria pelo outro. Porque o outro, eu não era merecedor. Você entende como gratidão parte da humildade? Eu recebi o que eu não merecia. Eu não estou fazendo por merecer. Eu estou recebendo do Pai das Luzes. Está vindo do alto tudo o que eu não preciso. Entretanto, como ser humano que sou, pecador que sou, pensamos que as bênçãos sempre vêm, porque nós somos merecedores. E quanto mais e mais nós ganhamos, cada vez mais e mais, menos gratidão nós demonstramos. É por isso que Jesus disse: e lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque ele tem tudo e não entende que ainda precisa de mais, e o que tem vem de Deus. Por causa disso, não há humildade, o seu coração não está propenso a entender o que Deus propõe para ele. Quanto maior o senso de merecimento, menor o senso de gratidão. Minha mente pecaminosa me faz crer que eu sou merecedor de tudo o que eu desejo. Somos ingratos até mesmo na teologia, porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus dizendo: eu mereço isso, Pai, eu exijo isso. Tem pastores que ainda têm ensinado que você deve reivindicar. Eu reivindico um carro novo, eu reivindico um emprego novo, eu reivindico uma conta bancária nova, eu reivindico uma saúde nova. Ou seja, nós continuamos sendo ingratos, tendo as coisas, mas ainda assim desejando o que nós não temos. E aí entra uma dica muito séria, porque a palavra que é oposta à ingratidão, a gratidão na Bíblia não é ingratidão, mas a palavra oposta, o antônimo à gratidão na Bíblia é queixa. É queixa. Quando Paulo diz aos Tessalonicenses: deem graças a Deus
em todas as coisas. Ele também diz aos filipenses: façam tudo sem queixas nem discussões. De um lado ele está dizendo: sejam gratos por tudo o que vocês têm. Por outro lado ele está dizendo: parem de reclamar daquilo que vocês não têm, das queixas. E é interessante como o povo cristão que tem tudo o que Deus tem dado, vive se queixando de tudo. Se queixa num grupo pequeno, das pessoas que fazem parte daquele grupo pequeno. Se queixa porque as pessoas não mudam, se queixa porque a pessoa falou de alguma coisa, se queixa porque viu algo de errado no outro, se queixa porque o outro não muda, vive reclamando. Se queixa porque não conseguiu um emprego melhor, se queixa porque os filhos não estão de acordo como eles queriam, se queixa de tudo. De tudo. A ingratidão não é o oposto da ingratidão, mas na Bíblia, a queixa é o oposto à gratidão. E uma das coisas que nós temos que entender é que Deus detesta a ingratidão, detesta. Ele leva isso tão a sério que Paulo escreveu o seguinte aos coríntios. Ele disse: vocês, coríntios, precisam lembrar de uma coisa. O povo estava escravo no Egito por 360 anos. E Deus foi lá e os tirou do Egito. E tirou de forma sobrenatural. Levantou um líder, este líder foi lá, peitou o faraó, fez um monte de coisas, saiu de lá. Eles foram tirados de lá. Caminharam no deserto e aí eles tinham fome, Deus deu maná. Eles se cansaram do maná, Deus deu codorniz. Eles estavam com sede, Deus fez sair água da pedra. Deus fez com que as roupas deles não se desgastassem, que os sapatos continuassem inteiros durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Eles estavam cansados, Deus dava sossego. Eles estavam reclamando, Deus vinha e supria. O tempo todo, o tempo todo. Entretanto, Paulo chega para eles e diz: vocês têm que prestar atenção e cuidar para que vocês não sejam como aquele povo. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo devorador. A ingratidão é coisa séria. A ingratidão é coisa séria. O viver uma vida de que se queixa de tudo e de todos é uma coisa séria. Deus detesta isso. Detesta. Porque no fundo, o que você está falando é que Ele não é o Deus suficiente. Que você sempre precisa de mais. Sempre precisa de mais. No fundo, o que você está dizendo é: eu sou merecedor disso. Eu mereço o que é de bom e o que há de melhor na face da terra. Sendo que o que Deus está dizendo é: o que há de bom e o que há de melhor na face da terra sou eu, e isso você já tem. Viva comigo, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Seja feliz comigo, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Por isso, gratidão, ela cresce, ela aumenta, conforme eu vivo em humildade. Terceira característica é que gratidão é uma atitude adquirida, desenvolvida. O texto diz: visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Exercitem-se na gratidão. Vivam em gratidão. O devoto judeu, ele aprende desde cedo. E quando ele ainda é bebezinho, o seu pai chega para ele e o ensina, e o acostuma, o treina a orar 3 vezes por dia. Oriundo, talvez, da prática estabelecida por Daniel, que Daniel, ele resolveu orar 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, pedindo pelo momento que ele vivia, e também fundamentada na palavra de Deuteronômio 6, que diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Até aí ele vem dizendo, você tem que amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. Isso tem que ser a marca da sua vida, essa é a postura, é como você tem que ser conhecido. O amor tem que ser a maneira como você é conhecido. E aí ele acrescenta, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Significa que o judeu pequenininho, ele já é influenciado pelo seu pai em 3 momentos do dia, quando você se levantar, quando você se deitar e num período no meio do dia, a orar e a trabalhar com Deus o tempo todo. Então, desde pequenininho, nenezinho, o pai já chega no ouvido daquele nenezinho e ele já vai instruindo, já vai ensinando. O judeu, ele não nasce com isso. O moleque não está amamentando, para de amamentar e fala, ô mãe, está na hora, vamos orar? Não, foi algo que o pai foi ensinando a ele, foi colocando na cabeça dele, foi trabalhando o conceito e a prática de que 3 vezes ao dia nós temos que parar o que nós fazemos e nós temos que agradecer. Nós temos que parar o que nós estamos fazendo e temos que ter um momento com Deus. 3 vezes por dia é obrigação. E desde pequenininho eles são treinados a isso, eles adquirem esse costume. E eles são ensinados a amar a Deus, talvez fundamentado nessa história aqui, talvez fundamentado na história de Daniel, que assumiu o compromisso, mas eles desenvolvem nessas 3 momentos de oração, 2 orações possíveis. A primeira é desse texto onde ele diz, eu tenho que amar o Senhor, eu tenho que amar o Senhor, eu tenho que amar o Senhor. E por 3 vezes no dia ele repete essa frase. Mas se gerou um costume em Israel, chamado 18, ou 18 bênçãos, 18 coisas pelas quais a gente agradece, mas o título chama 18, depois você pode procurar no Google. E nessas 18 bendições, 18 bênçãos, ele diz o seguinte, primeiro, oferece louvor a Deus como Deus dos seus patriarcas bíblicos. Depois, ele oferece louvor a Deus por seu poder e força, aquele que ressuscita os mortos. Depois, ele oferece louvor pela santidade de Deus e vai, até que a 18ª causa é, agradece a Deus pela vida e pelos milagres de Deus que estão com ele todos os dias. Ou seja, 3 vezes ao dia, desde pequenininho, o judeu para e ele agradece a Deus. Ele escolhe uma das 18, ele faz as 18, ele chega num momento e diz, Senhor, eu quero agradecer, eu quero te louvar, porque o Senhor é um Deus santo. Senhor, eu quero te agradecer por causa da sua força e do seu poder. Senhor, eu quero te agradecer pela vida e pelos milagres de Deus que estão comigo todos os dias. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus dos meus antepassados. Senhor, eu quero te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito na história da minha nação, tudo o que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. Senhor, eu quero te agradecer por 3 vezes ao dia. O judeu tem que parar o que faz e ter um momento de gratidão, de agradecimento de fato. Por isso o texto diz o seguinte, e sejam agradecidos. É um treinamento, é algo que você e eu vamos adquirir, porque a gente não tem. A nossa tendência é quando Deus não é o Deus da nossa vida, nós cobiçamos todas as coisas, nós queremos sempre mais, nós nunca estamos satisfeitos. E para mim este texto, ele é muito claro no Salmo 23, o meu cálice transborda porque o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, o meu cálice transborda. Mas isso é algo que se desenvolve. Conforme eu vou me relacionando com Deus, conforme eu vou crescendo com Deus, conforme eu vou exercitando com Deus, então eu vou adquirindo um óculos novo. Eu começo a enxergar o que Deus tem feito. E aí, o que Deus tem feito se torna um motivo de louvor e de alegria.
Eu levanto todo dia 5:30 da manhã, mais ou menos. Eu tenho feito um ritual na minha vida. A louça está suja, então eu lavo a louça. E aí eu preparo o café para Dani. Não é porque eu sou um grande marido, mas é porque eu quero algo em troca depois. Então eu já preparo o café para ela. Isso não é bíblico, isso é esperteza, é ser humano. Mas enquanto preparo o café para ela, eu oro por ela. O Felipe, ele vai para a escola e tem que levar um lanche. Enquanto eu preparo o lanche do Felipe, eu estou orando pelo Felipe. O Pedro, como não faço nada por ele. Mas depois eu vou para a sala e eu pego o meu caderno de oração onde eu escrevo as minhas orações. E eu tenho exercitado a seguinte coisa. Filipenses diz que eu tenho que tornar Deus conhecedor de tudo o que rouba a minha ansiedade. Ou que rouba a minha serenidade, o que me promove ansiedade. Não é isso? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, corações, súplicas e ações de graças. Torne Deus conhecedor de tudo isso. Então eu levanto, eu pego a minha agenda e eu vejo o que eu vou ter no dia, e eu faço uma análise. Senhor, eu estou ansioso por causa disso. Eu tenho isso aqui, cara, isso está roubando a minha paz. Eu tenho tido dificuldade em realizar ou resolver isso aqui, Deus. Pai, presta atenção nisso, olha para isso. Minha sogra continua viva, Deus, isso está roubando a minha serenidade. E eu coloco diante de Deus tudo isso. Depois eu pensei o seguinte, eu também tenho que exercitar a gratidão. E no começo, a minha lista de pedidos era enorme e a de gratidão era pequeniníssima. Eu falei, cara, enquanto eu não começar a enxergar o que Deus tem feito, eu nunca vou viver em serenidade. A ansiedade sempre vai dominar o meu coração, porque eu não sei se Deus vai resolver ou não o que está segurando a minha paz. Então eu preciso enxergar o que Deus está fazendo. Aí eu comecei a listar pequenas coisas e grandes coisas do que Deus tem feito. Uma lista de pedido de coisas, mas uma lista de gratidão. Isso me faz tão bem, porque conforme eu vou escrevendo o que Deus já fez e aquilo que eu sou grato por o que Ele tem feito, eu olho para aquilo que precisa ser feito e eu digo, cara, o Deus que tem feito, fará. Então eu não preciso andar ansioso. E depois eu parto por um período de confissão, porque se tem algo que rouba a minha serenidade, a minha alegria, continua sendo pecado. Então eu trato o pecado diante de Deus. Eu digo, Senhor, eu tenho cometido isso, e assim vai. Mas a prática da gratidão, de olhar o que Deus tem me dado e o que Ele tem feito, de enxergar o cuidado dEle em detalhes, torna a vida segura, porque eu não preciso de coisa alguma, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada me faltará. Portanto, pratique gratidão. Pratique gratidão de fato. De fato. E eu lembro que eu cresci numa igreja batista regular. Uma igreja extremamente tradicional. Eu fiquei dos meus 8 aos meus 20 anos de idade. Uma igreja onde bateria era pecado, era coisa do diabo. Hoje a gente entende que bateria não é do diabo, o baterista sim, mas a bateria não. Então a gente olha e vive numa igreja bacana. A minha igreja, eu lembro de uma diretora minha da escola ter se convertido, começou a frequentar aquela escola, e na classe de integração, de batismo dela, perguntaram, você bebe? Ela disse, socialmente. Você usa calça? Ela disse, uso. Então você não pode fazer parte dessa igreja, a gente não vai te batizar. E ela nunca mais voltou para a igreja. Que coisa triste. Entretanto, você vai me perguntar, o que é que se fazia naquela igreja? Estudava a Bíblia. E como se estudava a Bíblia? Mas estudava muito Bíblia. Sábado à tarde, de sábado à noite, domingo de manhã em 2 horários, domingo à tarde, domingo à noite. Eu lembro que dos 8 aos 18 anos eu fiz brincando teologia sistemática umas 8 vezes. Estudei tudo
o que citei num curso de teologia em faculdade umas 8 vezes. Decorei versículos, eu era obrigado a decorar versículos. Tinha um negócio chamado memorizadores da Bíblia. Você ganhava um caderninho e era por faixa de etária. E conforme você fosse crescendo, e você ia crescendo, e aí você ia ganhando mais textos que você deveria decorar. E aí você apresentava o texto e aí você ganhava uma premiação aos domingos. E a gente tinha que estudar muito a Bíblia. Eu lembro de uma senhora que ela não trabalhava, ela cuidava dos filhos, mas ela passava a semana inteira estudando Bíblia para nos ensinar no final de semana. Ela era um absurdo de conhecimento de Bíblia. Quando eu cheguei numa fase um pouco mais velho, eu disse, estes caras, estas mulheres foram heróis, heroínas, que gastaram a vida deles tentando me ensinar a Bíblia. Eu sou grato a Deus por eles. E eu resolvi agradecer a cada um deles. Eu resolvi. Eu liguei, eu fui ao encontro, e eu cheguei dizendo, muito obrigado pelo tanto de Bíblia que vocês me ensinaram. Se eu sou o que sou hoje, eu tenho a plena convicção que você é o culpado de tudo isso. Gratidão é uma atitude adquirida. É uma atitude adquirida. Você agradece muito mais, ou você pede muito mais. E por fim, a última característica do texto é que gratidão mesmo na imperfeição. Ele diz, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ele está dizendo, vocês são convertidos, e convertidos para viverem em comunidade. Portanto, vocês vão se ensinar, e vocês vão se aconselhar uns aos outros. Olha que coisa interessante. Ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Ele coloca todo mundo na mesma circunstância, na mesma situação. E ele diz, o cristianismo é para ser vivido aqui. E gente, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Eu não sei quantos de vocês estão participando de pequenos grupos, e os pequenos grupos estão estudando o material que o próprio Ministério de Pequenos Grupos tem direcionado. Essa semana, no meu pequeno grupo, foi Amem-se. E Perdoem-se, perdão. E interessante de pensar no perdão, porque a gente tem muita dificuldade. O que significa perdoar? O que significa perdoar é o seguinte, é simples. Nós fomos chamados para viver em comunidade. E nós temos que ser marca do amor de Deus no meio desta comunidade. E aquele que não quiser viver assim, tem que ser colocado para fora. Por isso, Mateus ensina da seguinte maneira. Escuta, alguém fez algo contra você? Pega uma pessoa, vai você e ele, e tenta tratar. Se ele reconhecer, pedir perdão, a reconciliação for promovida entre vocês, você ganhou o seu irmão, você faz parte do seu irmão, vocês vivem ensinando e aconselhando uns aos outros, vivendo em paz uns com os outros, vocês estão sendo o que Cristo promove, ou o que Ele pensa, ou o que Ele deseja a respeito de vocês. Isso não aconteceu? Pega mais 2 e vai junto dessa pessoa, e senta com essa pessoa, e explica todo esse movimento. Se ele se arrepender e ele se voltar, beleza, você ganhou o seu irmão, a paz foi estabelecida, porque bem-aventurados são os pacificadores, e pacificador significa manter unidade e reconciliação. Foi isso que vocês promoveram, joia. A pessoa não se arrependeu com você e mais os 2, traz isso para a igreja vai no sujeito, a igreja vai conversar com o sujeito, a igreja vai chamar à tona o sujeito, e se houver mudança, beleza, houve aí reconciliação, houve perdão. Por causa disso, ele diz, vocês estão ganhando. Agora, se este sujeito não desejou promover a reconciliação, então tira fora da comunidade, trata como alguém que precisa de conversão, mas exclui, porque aqui dentro, nós seremos conhecidos pelo amor, porque é coisa séria, está entendendo?
Aqui dentro é dessa maneira que a gente vai ser conhecido. Portanto, o texto chega e diz o seguinte: ensinem e aconselhem uns aos outros. Vocês estão no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Então eu ensino e eu aconselho, eu recebo ensino e eu recebo conselho. A gente vai cantar juntos. É por isso que nós temos um momento. Tem gente que me pergunta, mas por que o crente canta? Porque está aqui na Bíblia, ó. Com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Nós vamos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais sempre como uma forma de gratidão. Mas para nós cantarmos juntos, tem que haver o ensino e o aconselhamento, todos colocados no mesmo patamar, todos colocados na mesma situação. Portanto, a gente convive mesmo no meio da imperfeição. Eu não consigo ser perfeito, como eu também não posso exigir de vocês o ser perfeito. Entretanto, eu posso ensinar e aconselhar, vocês podem ensinar e aconselhar. O resultado de tudo isso é que a gente vai cantar juntos. E nós vamos cantar juntos com gratidão a Deus no coração. Que Deus incrível! Que Deus incrível! Por isso que Ele promove esse encontro. É pelo amor que nós seremos conhecidos. Não tem a ver com a igreja bonita que nós construímos. Não tem a ver com os cultos impactantes que a gente promove. Não tem a ver com o som magnífico que o pastor lindo que essa igreja tem. Não tem nada a ver com isso. Nós seremos conhecidos pelo amor. O amor que promove ensino e aconselhamento mútuo, que resulta em cânticos de gratidão. De gratidão. Por isso eu não vou olhar para você dizendo, cara, eu tenho queixas contra você. Eu vou olhar para você e vou dizer, mesmo você sendo imperfeito, mesmo eu sendo imperfeito, mesmo assim, nós podemos caminhar juntos, porque o nosso destino é o mesmo. A gente vai chegar lá um dia com Jesus Cristo. Portanto, eu quero terminar com um desafio para você. O desafio é o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse é o texto de Tessalonicenses 5. O passo que nós temos que dar é um passo de gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias. Eu queria propor duas coisas práticas essa semana. Primeiro, por que você não escreve a sua própria 18 bênçãos? Por que você não gasta um tempo escrevendo mesmo quais são as bênçãos de Deus para a sua vida? O que é que Ele tem te dado? O que é que Ele tem sido? As pessoas que você tem tido? O movimento de Deus na sua história? O quanto Deus promoveu para você e em você? Por que é que você não escreve isso? 18 itens. Você não precisa escrever 18. Pode ser 32, como podem ser 8. Você não precisa se atentar ao número, mas se atentar a escrever os seus motivos de gratidão. Segunda coisa, por que você não escreve uma carta de gratidão? Quem são as pessoas que te influenciaram? Quem são as pessoas que você foi transformado por elas? Você alguma vez já agradeceu a essas pessoas? E a minha sugestão é, escreva essa carta e ligue para a pessoa e diga, eu quero tomar um café com você. Se a pessoa marcar um café com você essa semana, vai. Vai. Que pode ser que você seja uma das pessoas que foi impactado por ela. Pode ser que você esteja em Mateus 18, fez alguma coisa contra, e ela está te chamando para tratar o pecado. Mas, promova a gratidão a essa pessoa que tanto se empenhou por você. Chama a pessoa, leia a carta, veja a reação e ao término disso entregue a carta para ela e agradeça a Deus. E agradeça a Deus. São dois exercícios práticos.
2 lições práticas, mas que eu estou desafiando vocês. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Combinado? Estamos juntos nisso? Amanhã de manhã você vai receber um WhatsApp meu, recordando tudo isso. Vamos orar? Querido Deus, cuida da gente e nos dê um coração de gratidão de fato. Uma gratidão que olha para o Senhor e diz: o Senhor é tudo o que nós precisamos. Da mesma forma, um coração que olha para os nossos irmãos e também diz: vocês são tudo o que eu preciso. Deus, transforma o nosso coração, lapida o nosso coração, modifica o nosso coração, é o que nós te pedimos agora, Pai. E que nós sejamos uma comunidade conhecida pelo amor. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém.